Isaac Newton, um dos maiores gênios da história da humanidade, o homem que decifrou as leis da gravidade e do movimento. Em 1720, ele investiu em uma das empresas mais promissoras da época e lucrou bastante. Satisfeito, ele vendeu suas ações, mas então viu seus amigos, menos brilhantes que ele, continuando a ganhar fortunas da noite para o dia. A ganância falou mais alto. Newton não só reinvestiu todo o seu lucro, como aplicou uma fortuna pessoal gigantesca. Semanas depois, a bolha estourou. Ele perdeu o equivalente a milhões de dólares hoje. Mais tarde, ele escreveria: "Posso calcular o movimento dos corpos celestes, mas não a loucura dos homens." Isso nos leva a uma pergunta desconfortável. Se um gênio como Newton pode cair em uma armadilha tão óbvia, que chance nós temos? Por que pessoas com alta capacidade de raciocínio lógico, muitas vezes, são as vítimas perfeitas para os erros mais simples? A resposta não está na falta de inteligência, mas no excesso dela. O primeiro motivo é um inimigo silencioso que vive dentro das mentes mais afiadas: o viés de confirmação anabolizado pela própria inteligência. Pense na sua inteligência como uma ferramenta de argumentação. Quanto mais inteligente você é, melhor você se torna em construir argumentos lógicos e encontrar evidências para sustentar suas crenças. O problema é que essa habilidade funciona nos dois sentidos. Quando uma pessoa inteligente decide, por intuição ou emoção, que algo é verdade, ela usa seu cérebro poderoso não para testar essa crença, mas para defendê-la a qualquer custo. Ela se torna seu próprio advogado de defesa, buscando seletivamente dados que confirmam sua tese e descartando, com justificativas brilhantes, qualquer coisa que a contradiga. É por isso que vemos médicos que fumam ou economistas que fazem péssimos investimentos pessoais. Eles não são burros, pelo contrário, são tão bons em racionalizar suas próprias decisões que se tornam imunes a evidências externas. A inteligência deixa de ser uma lanterna para iluminar a verdade e se transforma em um escudo para proteger o ego. A pessoa não pensa, será que estou errado? Ela pensa, aqui estão 10 motivos extremamente bem elaborados pelos quais eu estou certo. E essa autoconfiança, alimentada por uma lógica impecável, é o primeiro passo para uma queda espetacular. A armadilha não é a falta de lógica, mas a lógica usada para servir a uma conclusão pré-definida. A segunda armadilha é conhecida como a maldição do conhecimento. Funciona assim: quanto mais especialista você se torna em uma área, mais difícil fica para você imaginar como é não saber aquilo. O conhecimento que foi arduamente conquistado se torna óbvio, quase intuitivo. E isso cria um perigoso ponto cego. Uma pessoa inteligente, especialista em sua área, tende a superestimar o quanto seu conhecimento específico pode ser aplicado em outros domínios. Um engenheiro brilhante pode olhar para o mercado financeiro e pensar que ele funciona com as mesmas regras lógicas de uma estrutura física. Um programador genial pode achar que as relações humanas podem ser debugadas como um código. Eles falham em reconhecer a complexidade e as nuances de áreas que não dominam. Essa arrogância intelectual os leva a simplificar demais os problemas. Eles veem uma armadilha simples e pensam: isso é fácil, as outras pessoas é que complicam. Eles não percebem que a simplicidade que enxergam é na verdade a sua própria ignorância sobre os detalhes que importam. É como um mestre de xadrez tentando jogar pôquer com a mesma estratégia. Ele pode ser um gênio no tabuleiro, mas na mesa de cartas será um amador, justamente por acreditar que sua inteligência geral o torna imbatível em um jogo específico, cujas regras ele subestima. A maldição é essa: o mesmo cérebro que te torna um gênio em um campo, te cega para sua própria incompetência em outro. É fascinante como nossa própria mente pode nos sabotar, não é? Se você está achando essa viagem pela psicologia da decisão tão interessante quanto eu, peço uma pequena pausa. Curtir o vídeo ajuda essa reflexão a chegar em mais pessoas. E se inscrever no canal garante que você não vai perder nossas próximas investigações sobre os mistérios do comportamento humano.
É um gesto simples, mas que fortalece imensamente nosso trabalho. Agradeço o apoio. Agora, vamos voltar para a terceira razão pela qual os mais brilhantes tropeçam. A terceira razão é menos sobre ego e mais sobre energia. A fadiga de decisão. Pense no seu cérebro como uma bateria. Cada decisão que você toma, por menor que seja, consome um pouco dessa bateria. Pessoas em posições que exigem alta capacidade intelectual, como CEOs, cirurgiões, advogados, passam o dia inteiro tomando decisões complexas e de alto risco. Elas gastam sua energia mental em análises profundas, planejamento estratégico e resolução de problemas críticos. Ao final do dia, a bateria está no fim. E é exatamente nesse momento que as armadilhas simples aparecem. Um e-mail de phishing mal escrito, uma oferta boa demais para ser verdade, um pedido de um colega que parece inofensivo. O cérebro exausto não tem mais recursos para fazer uma análise crítica. Ele procura o caminho mais fácil, o atalho. Ele opta pela resposta automática. A quarta armadilha é um paradoxo da própria análise. A tendência a complicar o que é simples. Mentes afiadas são treinadas para desconfiar, para procurar o que está por baixo da superfície, para encontrar a variável oculta. Elas se destacam em ambientes acadêmicos e estratégicos, onde essa habilidade é uma virtude. No entanto, no mundo real, muitas armadilhas são brutalmente simples, e é essa simplicidade que as torna invisíveis para quem está sempre esperando um desafio intelectual. Diante de uma oferta direta, a pessoa inteligente não pensa, isso é bom. Ela pensa, onde está o truque? Ela constrói teorias complexas para explicar algo que não precisa de explicação. Enquanto sua mente está ocupada desenhando mapas de conspiração e analisando possibilidades remotas, a armadilha, que é um buraco aberto no chão, a engole. É o especialista em cibersegurança que instala firewalls impenetráveis, mas clica em um link de um colega porque estava ocupado demais pensando em ameaças mais sofisticadas. Essa superanálise cria um tipo específico de paralisia, a hesitação em aceitar o óbvio. A armadilha aqui não é a complexidade do golpe, mas a complexidade da mente da vítima. Finalmente, chegamos ao ponto cego emocional. Muitas pessoas que se orgulham de sua lógica e racionalidade acabam tratando as emoções como ruído. Elas as veem como fraquezas a serem suprimidas, como bugs no sistema operacional do cérebro. Mas isso é um erro catastrófico. Emoções não são o oposto da razão. Elas são uma forma de processamento de dados extremamente rápida e antiga. Sentir um aperto no peito ao fechar um negócio ou uma intuição ruim sobre alguém não é misticismo. É o seu cérebro processando milhares de microexpressões, tons de voz e sinais contextuais em um nível subconsciente e te entregando um resumo em forma de sentimento. A pessoa altamente analítica, no entanto, pode ignorar esse resumo. Ela pensa, não há dados lógicos para suportar essa desconfiança, então vou ignorá-la. Ela se apaixona por um sócio manipulador, porque o plano de negócios dele é impecável no papel. Ao desvalorizar a inteligência emocional, ela se desconecta de um dos sistemas de alerta mais poderosos que a evolução nos deu. A armadilha, aqui, é a crença de que ser inteligente é ser puramente lógico. Então, no fim das contas, a inteligência não é uma armadura. Às vezes, ela é o peso que nos faz afundar. Seja pelo excesso de confiança que nos cega, pela maldição do conhecimento que nos torna arrogantes, pelo cansaço que esgota nossa capacidade de análise, ou pela negação de nossas próprias emoções. Cair em armadilha simples não é um sinal de estupidez, é um sintoma da condição humana. É um lembrete de que a sabedoria não é sobre o quão poderoso é o seu cérebro, mas sobre o quão humilde você é para reconhecer suas próprias falhas. É sobre questionar as próprias certezas, ouvir os sussurros da intuição e, acima de tudo, entender que até a mente mais brilhante tem seus pontos cegos. Afinal, no grande esquema das coisas, lembre-se, hoje é só um dia qualquer para o resto do universo. E, falando em sobreviver à loucura do mundo, muitas vezes a resposta não está em ser mais inteligente, mas em saber como se posicionar diante dele. Se você já se sentiu deslocado, ou se perguntou como os mais quietos e observadores navegam pela sociedade, meu último vídeo é para você.